Dando continuidade, então, na parte técnica, né, dessa parte de clínica e cirurgia de animais selvagens, então, uma das coisas que vocês têm que começar a entender é o seguinte: cada mamífero, ele tem uma classificação, ele pertence a um grupo, ele tem parâmetros biológicos diferentes. Eu não vou ficar cobrando de aluno que decore tudo, mas, por exemplo, eu recebi um coelho. E aí, vocês já estão vendo até por esse slide que a maioria da informação é em inglês, tá? Então, muitos livros, muitos manuais, informação de internet, é tudo em inglês. Então, é uma língua que vocês vão precisar recorrer bastante. Então, eu tenho que conhecer o animal que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, o grupo que está falando é lagomorfo, que é essa palavra escrita aqui, ó, lagomorphos. O que que é um lagomorfo? Lagomorfa é qualquer animal que é um coelho ou parece um coelho, uma lebre, qualquer coisa assim. Então, esse grupo do lagomorfa, que são os coelhos, eles não são roedores. O que que o lagomorfa tem de diferente? O que que o coelho tem de diferente? Então, por exemplo, o coelho ele se alimenta. À noite, as fezes passam pelo trato digestório, viram um patê, ele vira, se alimenta direto do ânus para poder fazer uma segunda passagem desse conteúdo para poder fazer uma boa absorção, por exemplo, de algumas vitaminas. Então, ele é um grupo diferente do roedor. O roedor não faz isso. Então, entre os coelhos, né, a gente tem aqui, ó, Silvilagos brasiliensis, que é o tapeti, que é o coelhinho selvagem. Ele parece um filhote de coelho que ocorre bastante aqui no Brasil. Então, essa é a única espécie selvagem que a gente tem. Existe a lebre europeia, que é a brown hare, né? E é a espécie que é um problema na região sul de Santa Catarina, por exemplo. Tem muita lebre, e essa lebre ela come melancia. Os produtores de melancia, principalmente da região de Jaguaruna, não gostam nada delas. É uma espécie problema que existe também um programa de caça, tá? E esse programa de caça é, tem, tem que tomar bastante tem que tomar bastante cuidado porque é um animal que começa a ter dificuldades, inclusive, no controle de espécies exóticas que pode apresentar, então, até espécies, doenças como zoonoses. Então, uma vez conhecendo os coelhos, que como tem aqui nesse grupo, eu também tenho que começar a aprender os parâmetros deles, né? Gente, meu áudio está com problema? Meu áudio está Para com... mim, sim. Para mim também deu uma Tá dando uma travada. travada. Tá, eu Do acho que... nada tu tá falando no modo 2 lá do WhatsApp, daqui a pouco tá falando em câmera lenta. Tá, então eu acho que é o problema da minha internet aqui. Eu tô num lugar um pouco afastado. Eu vou tentar falar devagar aqui. Então, eu vou para o livro e no livro, ó, eu venho fazendo a coleta de informações gerais. Então, eu quero saber qual é o peso, né, de um macho, qual é o peso de uma fêmea, qual é o peso ao nascimento, qual é a frequência respiratória, qual é a frequência cardíaca, qual é a temperatura média do animal, qual é o tempo de vida. Então, os valores que o proprietário normalmente quer saber, isso a gente faz consulta em livros, tá? Esse é só de coelhos, tá? Então, esse aqui é só do coelho doméstico. Então, cada espécie com a qual eu for trabalhar, eu tenho que ter um livro com esse tipo de informações. Então, aí quando a gente vem aqui, esse aqui é o grupo dos roedores. Então, aqui capivara, hidroqueres e hidroqueros, é da família dos cavídeos, tem 12 anos de vida em média, pode pesar até 100 quilos e ocorre na região central e da América do Sul. Então, cada animal eu vou ter informações diferentes. Então, se eu for trabalhar com roedores, se eu for trabalhar com lagomorfa, se eu for trabalhar com primata, eu tenho que ter literatura suficiente para entender. Por isso que eu acho complicado quando a gente tenta comparar a medicina de animais selvagens com a clínica de cães e gatos. Vocês imaginam que para vocês entenderem as diferenças que existem só de cães e de gatos, né, ou de raças, vocês já têm dificuldade de ter os valores normais. Imagina trabalhar com um grupo grande de animais como são os mamíferos selvagens. Aqui mais informações, né? Então, eu tenho que conhecer os principais, então, o que a gente mais trabalha, porquinho da Índia, o hamster, os ratos, o camundongo, o chinchila.
e que a gente trabalha no Brasil. E o cão da pradaria é comum nos Estados Unidos. Então eu tenho que conhecer qual é a família que pertence, quanto tempo que tem de vida, o peso médio do macho, o peso médio da fêmea, distribuição, temperatura. Então, isso existem em vários livros, mas normalmente na literatura especializada internacional. Pois bem, eu conheço o animal, eu sei com o que eu estou trabalhando, então uma coisa que eu preciso fazer é a avaliação, o exame clínico. Exame clínico, a melhor coisa vocês aprenderem é fazendo, né? Quem já fez exame clínico em cão e gato já tem uma boa ideia, não muda muito, tá? Mas claro que existem algumas particularidades, às vezes numa aula prática a gente consegue ver essas particularidades. Então, por exemplo, roedores. Para se fazer uma boa avaliação, eu tenho que olhar o focinho, os olhos, as orelhas, a boca, o pelo, né? Como é que está defecando e urinando e o padrão de comportamento. Então, cada animal, cada espécie vai apresentar um tipo de, como que eu vou dizer para você, de características diferentes, tá? Então, se eu estiver trabalhando com porquinho da Índia, com um hamster, com um rato, terá uma alteração, uma avaliação distinta. Então, às vezes, para uma espécie pode ser um parâmetro normal, para outra espécie pode ser considerado um problema relativamente grave. Vocês conseguem ver esse vídeo? Sim, só não consigo ouvir o áudio. Não tem som nenhum, tá? Só para mostrar então para vocês um animal que chega com um quadro neurológico. Então, então imagina que esse rato ele estava relativamente normal e de repente o proprietário chega com essa descrição. Então eu faço uma avaliação clínica do olho, da boca, do focinho, da orelha, da pata, do pelo, da cauda, avaliação externa completa, mas eu consigo ver também que o paciente tem uma incoordenação motora. E isso independente da espécie. Então, um animal que chega, como um caso aí desse coelho, com um torcicolo, né, que é uma torção de pescoço, uma movimentação da cabeça, o olho com secreção. Então, todo esse tipo de parâmetro, eu já começo a perceber numa variação do que seria o padrão normal para qualquer animal. Algumas espécies existem sinais clínicos mais claros. Então, aqui é um morcego, tá? Esse é um animal dos Estados Unidos. E a gente consegue ver aqui, ó, uma mancha branca. Aqui está a orelha, o olho, bem pequeno aqui, ó. Isso aqui é focinho na cara do bicho. Então, o que que aconteceu? Esse é um fungo muito comum na Europa e é comum ter turismo das cavernas. Então, muitos turistas frequentam cavernas. O que que se suspeita? Que pessoas que frequentavam cavernas na Europa pegaram seu material e foram frequentar cavernas na América do Norte. Uma vez chegando lá, contaminaram os morcegos com esse fungo e esse fungo virou uma praga, matando diversos morcegos na América do Norte. O morcego ele tem um grande papel no controle de insetos e também na polinização. Então, esse desequilíbrio ecológico ferrou muita coisa na América do Norte. Então, esse é um sinal clínico, tá? Que é essa mancha branca na cara do morcego, que a gente percebe rapidamente e entende como um problema. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, o problema começou nessa região aqui de cima, próximo de Nova York, e se alastrou gradativamente aqui para baixo, tá? Então, ela começou na região do oeste dos Estados Unidos, na região de Nova York, começou a se alastrar e vem espalhando por todo os Estados Unidos. Se isso aqui contaminar, as perdas econômicas serão muito grandes. Alguns animais eles podem chegar com um quadro clínico como esse animal, que a princípio, quando a gente olha, né? Então, aqui uma cialorreia intensa decorrente da crise hipoglicêmica por insulinoma. Então, o animal está salivando, tá? Então, esse animal aqui, ó, ele tem bastante salivação. Então, dá para ver que ele está prostrado, não é um animal alerta, furão, é um animal que pula, que se movimenta. E eu É consigo. furão, né? O nome desse. Furão? É, né? É, furão. Tá. E aqui a gente consegue ver, ó, uma salivação intensa. Então, eu já consigo perceber
Eu fiz uma avaliação completa do meu paciente, né? Parti para a contenção química, eu consigo ter acesso, eu classifiquei, eu vou começar a observar as diferenças que esse animal pode apresentar. Ou então esse animal aqui, ó, que eu consigo fazer a contenção e olha o tamanho dessa barriga. Ou é uma fêmea grávida, né? Que não é o caso desse animal, mas é um acúmulo de líquido abdominal. Esse paciente já é conhecido porque tinha uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu consigo fazer uma avaliação olhando, né, e observando o paciente. Alguns pacientes, como é o caso aqui desse chimpanzé, eu preciso fazer uma anestesia para fazer um exame mais apurado. Então, uma fêmea não, isso aqui é um gorila. Então, essa fêmea de gorila, né, uma fêmea velha, foi feita anestesia para poder fazer uma avaliação melhor, e aí eu consigo fazer um exame clínico de melhor qualidade. O que que é um exame clínico de melhor qualidade? Muitas vezes, gente, é fazer um Professor, bom... Oi? foi impressão minha ou as mãos e as pernas desse gorila estão amarradas? Elas estão fixas, porque como o animal é muito pesado e a mesa é estreita, se largar o peso, ela cai da mesa. Elas estão amarradas só para poder fazer o animal ficar em equilíbrio. Pode ver que as pernas estão fechadas e as patas. Isso aí é para dar estabilidade do animal em cima da mesa, Ah, tá. Obrigada. tá? Então aqui o procedimento que eu acompanhei, tá? Então aqui as radiografias. Então o animal foi anestesiado. Uma vez o animal anestesiado, foi feito o acompanhamento dele. Então foi feita a ultrassom e várias radiografias para poder entender, né, o que estava acontecendo com esse animal. Me perguntaram como é que é meu trabalho a campo, então eu utilizo um pulso oxímetro. Aqui, eu também tenho um aparelho de glicemia, tá? Um glucosímetro, mas o que eu mais uso é estetoscópio, termômetro e o pano. O pano é importante pelo tipo de protocolo que eu uso, para que os olhos do animal fiquem fechados e que ele não tenha tanto estímulo da luz. E como eu falei para vocês, eu uso o colete, aliás, é o mesmo colete há muitos anos, para eu poder ter todo o meu material à mão e para fazer melhor um exame de acompanhamento. Uma coisa que chama atenção, isso aqui é uma foto de um felino, de um leão, eles têm esse ponto aqui, ó. Então aqui, ó, canino, incisivos, os três superiores direitos, os três superiores esquerdos. Atrás, ele tem essa bolinha aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que a papila do incisivo. O que acontece? Quando o animal vai fazer o Fleming, ele vai fazer o quê? Ele vai passar a secreção, o cheiro nessa região, e isso vai conectar o assoalho da cavidade nasal, que vai mandar informação para o paciente a respeito de cio e tudo mais. Nesse caso aqui, ó, esse animal ele tinha um problema renal muito grave e apresentava essa ferida exatamente na papila do incisivo. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação oral, a gente acompanha que esse aqui é um sinal muito importante para esse tipo de falência renal. Aqui é um furão, foi feita a radiografia e consegue também detectar aqui, ó, uma alteração na densidade pulmonar. Então, que é a radiografia? A radiografia é a emissão dos raios concentrados numa região e eu consigo fazer aqui a avaliação óssea e também, de acordo com a experiência do radiografista, eu consigo fazer uma avaliação de tecidos moles. Então, aqui está o coração, aqui está a traqueia, aqui está os brônquios e os bronquíolos e indo em direção à área pulmonar. O pulmão ele tem que estar cheio de ar, por isso ele é mais escuro. E aqui nesse ponto, ó, eu consigo ver um aumento de densidade, ou seja, um aumento de volume. Ele indica como edema porque o aumento de volume pode ser tecido ou pode ser um líquido, tá? E nesse caso aqui, muito mais parecido com líquido no paciente. Para fazer a auscultação, né? Então eu fiz uma boa auscultação. Nesse caso aqui, gente, é um furão muito calminho, tá? O ferret, ele tem que ser muito calmo para poder ficar nessa posição. Normalmente esses animais são todos encapetados e eles não param por nada na vida. Aqui, ó, só para mostrar um detalhe, tá? A pessoa, quando foi feito o livro, podem ver que a mão foi pintada depois, tá? Então, isso aqui é um cuidado que os alunos têm que ter. Vai fazer a avaliação desses animais, usem luva de procedimento, tá? E se for colocar o animal no braço, usem um jaleco de manga comprida. Característica de todo furão que a gente tem no Brasil, todo furão importado, quando a gente vai fazer a avaliação clínica dele, eu estou olhando aqui, ó, tem duas pintas, tá? São duas tatuagens.
Isso aqui significa que o animal é castrado e a outra pinta significa que o animal foi retirado da glândula perineal, que são as glândulas do lado do ânus, que tem um odor muito forte, um cheiro muito forte, tá? Então, isso tem que ser feita essa castração para o animal entrar no Brasil, então essa marca de furão é comum, é uma coisa que vale a pena sempre fazer uma avaliação durante o exame clínico do paciente. Todo paciente, independente se ele tem sinal clínico ou não, procurem fazer uma avaliação de orelha, tá? Principalmente de conteúdo. Se for possível, passa um suave, né, ou um cotonete e retire um pouco do cerume para poder fazer a avaliação de ácaro ou até mesmo de algum problema no ouvido do paciente. Então, durante o exame clínico, é importante avaliar o conteúdo de orelha. Esse aqui é um orangotango, é um animal, um macho, e um procedimento que se faz no que eles chamam nos Estados Unidos de ape, né, que são os gorilas os primatas de grande porte, como gorila, chimpanzé e orangotango, é treinar eles para botarem a mão aqui dentro. Então esse animal enfia o braço, aperta aqui, e quando ele aperta, a gente consegue fazer uma avaliação clínica, tá? Então, um ponto importante no animal de cativeiro é treinar para que ele coloque a pata aqui e a gente consiga fazer a avaliação. Deixa eu ver o próximo. Não. Então, como é que se faz isso? Se treina o animal. Então, aqui um gorila, ele recebe o alimento, ele está enfiando a pata aqui, e quando enfia a pata aqui, ó, o aparelho de pressão consegue fazer a avaliação do gorila. Nesse caso aqui, ó, é um orangotango que está recebendo o alimento, uma fêmea, ela está encostando a barriga aqui, então ela não precisa, ó, não anestesiada, então não precisa de anestesia, somente com treinamento o animal deixa fazer a avaliação e o acompanhamento para poder fazer um diagnóstico de gestação, um acompanhamento ultrassonográfico. Aqui uma fêmea de gorila, uma fêmea não, um macho de gorila, também não anestesiado, para fazer uma avaliação de ecocardiograma. Então, esse aqui é o paciente, nesse zoológico aqui dos Estados Unidos, onde está se usando a proba. Então, o animal é treinado a encostar na grade e oferecer a região de tórax e abdômen para se fazer um exame clínico. Gente, treinamento de animal de cativeiro tem que ser feito sempre. Ah, mas se é um animal que existe a possibilidade de voltar à natureza. Esse animal tem que ser separado. Se o animal não vai voltar para a natureza, o treinamento é fundamental. Prática com quem tem cachorro e gato em casa. Todo mundo que tem cachorro e gato em casa, aluno de veterinária, treine o seu cão e o gato para poder fazer uma coleta de sangue. Contém o animal, bota a mão na pata, faz a contenção, segura o paciente. Não. Normalmente as pessoas não fazem esse treinamento. Então, por isso que cachorro de veterinária às vezes é ruim de fazer avaliação, porque é um animal que não é treinado. Então, a gente tem que treinar o cachorro para fazer uma coleta, o cavalo para fazer uma coleta, o bovino para fazer uma coleta. Isso é fundamental para facilitar o manejo. Animal de zoológico, 20 vezes mais importante, sempre que possível, fazer o treinamento. E esse treinamento não é só para animais de pequeno porte. Então, aqui, ó, um desenho esquemático de uma girafa. Então, a pessoa treina a girafa a ficar nessa estrutura aqui. E aqui o elefante na gaiola, um elefante africano, dando a pata para poder fazer uma avaliação de casco. Então, não tem como anestesiar o elefante, não tem como fazer o procedimento. Então, a gente tem que fazer essa avaliação sempre que possível, através de treinamento. Então, aqui o elefante colocando a pata para fazer o exame clínico da pata. Uma outra espécie que se faz isso muito, tá? É o rinoceronte. Então, aqui um Diceros dicotomos, um rinoceronte negro, que ele é feito treinamento com fruta, ele está dando a pata, assim como o elefante aqui, ó, colocando a pata para poder fazer o treinamento. Então, o exame clínico do animal de cativeiro, o exame clínico do animal silvestre, ele tem que ser feito um treinamento para que facilite quando dá o problema. Então, isso é fundamental quem tem um animal silvestre, um animal exótico, que tem o treinamento para poder fazer as avaliações. Ô, professor, Oi. você falou ali, os de cativeiro que não vão voltar para a natureza tem que ser feito treinamento. E os que vão voltar, o que que fazem com eles? Os animais que não vão voltar para a natureza, a gente tem o menos contato humano possível. Então, esses animais normalmente são muito mais agressivos
e podem partir para cima a qualquer momento, então não são animais que vão deixar ser manipulados. Tá? Então, de acordo com as espécies, né? Às vezes a gente tem uma coisa que os alunos sempre me perguntam, mas qual é a dose do produto que eu utilizo? Então, lá atrás eu falei do grupo dos lagomorfas. Aqui, ó, é o grupo dos roedores. Então, eu sei que isso aqui tudo são roedores. Entre os roedores eu tenho a ordem Rodentia, a subordem e as famílias. Famílias do castor, a família do rato canguru, a família dos ratos de pedra, a família de rato saltador. Aí vem aqui, ó, os muroide. Muroides são os hamsters, são os ratos tradicionais que a gente mais acaba trabalhando na clínica de animais silvestres. Uma vez eu conhecendo a ordem ou a subordem com que eu estou trabalhando, se eu não tenho a dose de um animal, eu posso tentar descobrir a dose para um animal parecido, tá? Então, por exemplo, aqui eu sei, ó, que chinchila é do mesmo grupo de uma cutia. Então, se eu não sei a dose de uma cutia, que é difícil de ter porque é um animal silvestre, mas eu tenho muita coisa para chinchila, então eu consigo utilizar a mesma dose de chinchila para cutia, que é diferente de rato, que é aqui do grupo muroide. Então, quando eu encontro as drogas que eu conheço, então aqui as drogas são de coelhos, por exemplo, cloranfenicol, clorotetraciclina, enrofloxacina, eu faço tenho uma ideia da miligramagem do animal e eu tento adaptar. Se eu não encontro, eu utilizo o grau de parentesco para saber quanto de dose que eu utilizo para cada animal. Tenho que medicar um mamífero exótico, um mamífero silvestre. Eu prefiro sempre injetável. Não importa o tamanho do bicho, não importa a espécie, sempre injetável. Por quê? Gente, se eu for trabalhar com... Eu já tive que trabalhar com bicho preguiça. A fermentação é diferente. Então, comprimido é ruim de fornecer. Um ratinho desse para dar um comprimido, o comprimido é grande. Não funciona direito. Então, injeção é muito bem-vinda, tá? No caso aqui, na maioria das vezes, eu utilizo até a subcutânea, porque a musculatura é muito pequena e qualquer volume pode dar uma lesão na musculatura. E se for possível, intraóssea, tá? Dá para ser feita também nesses animais. Então, sempre que possível, toda medicação eu tento fazer injetável. Talvez um erro, né, da clínica em geral, eu já venho falando com os alunos sobre isso. Qual é o melhor parasiticida que para eu utilizar ou um produto antiparasitário? O melhor é aquele que tiver um diagnóstico do parasita. Ah, mas qual é o que eu utilizo para coccidiose? Primeiro eu tenho que saber se o paciente tem coccidiose. Então, para esses animais não tem vacina, para esses animais não tem vermifugação prévia. Para esses animais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um exame de fezes, confirmar que o paciente ele é positivo para aquele agente e só então eu vou fazer a medicação. Seja uma sarna, seja um estrongiloide, seja um coccídeo, seja pulga. Eu só vou utilizar o produto se o paciente já tem o agente. Caso não tenha, não utilizem o produto. Por quê? Porque eu vou estar muitas vezes utilizando de forma desnecessária e implicando ou em resistência ou mesmo e na não utilização eficaz do produto no futuro. E além dos exames clínicos, né, que eu posso fazer no paciente, eu preciso dos exames complementares para poder fazer medicação, tá? Então, se pode fazer um ultrassom, se pode fazer um raio-x, e de novo, assim como eu falo na clínica de répteis, na clínica de aves, o exame complementar principal sempre vai ser a radiografia. Então, nesse caso aqui é um lobo, trabalho de campo lá no Parque Nacional da Serra da Canastra, a gente vai fazer um ultrassom no paciente. Então, o ultrassom é uma ferramenta bastante utilizada hoje em dia, ela ajuda bastante na avaliação, é principalmente indicada para avaliação de tecidos moles, não só na questão de check-up, mas também no diagnóstico diferencial de diversas enfermidades. Se não for no diagnóstico diferencial, ele pode ser um direcionador de diagnóstico. Então, aqui, essa onça pintada de 15 anos, né, ela foi anestesiada para poder fazer um acompanhamento normal. Para isso, eu tenho que fazer a anestesia completa. Então, aqui, ó, aparelho de anestesia inalatória, o tubo está aqui, o endotraqueal, e o animal está sendo monitorado. Posso utilizar um ultrassom no meu animal pequeno? Pode.
Então, aqui é um rato que está sendo avaliado. Aqui era o doutor, acho que era o Tobias que estava fazendo esse ultrassom, um amigo meu. Então, tem como fazer? Tem. Então, o animal precisa ser bem contido e o ultrassom ele tem um problema. Normalmente, o ultrassom ele precisa de bastante gel, tá? Para poder ter uma boa qualidade. E ele tem que ter um transdutor adequado de acordo com o tamanho do paciente. E normalmente os nossos animais são de pequeno porte e dificilmente o transdutor dos hospitais são adequados. Mas a gente pode fazer a tentativa. O que que pode me indicar, né? Um ultrassom. Ele pode ser um indicativo também de uma massa, né? Ou mesmo de um cisto. Então, ele pode me ajudar a fazer uma indicação, né? Para um possível procedimento. Então, aqui, um ultrassom de rinoceronte, um animal de grande porte, que conseguiu fazer a identificação do cisto, né? Da fibrose intestinal e do cisto, para depois poder indicar uma cirurgia ou mesmo fazer depois a coleta durante a necrópsia do paciente. Então, radiografia talvez seja o procedimento que eu mais gosto de utilizar com os animais silvestres, porque me dá uma noção muito importante, principalmente animais que não têm histórico, né? Chega na mão, a gente não sabe o que que o animal tinha. Então, nesse caso aqui, um tamanduá mirim tinha sido atropelado, recebemos, estava com ferida na pata. Primeira coisa é radiografar para ver o que que o paciente apresenta. Então, eu posso encontrar, mesmo em tecidos moles, alguma alteração. Nesse caso aqui, era um coelho com nódulos, tá? Que depois foi descoberto que era um adenocarcinoma uterino, mas eu consigo ver aqui a massa. Então, além de ver toda a parte de coluna, né, membro posterior, membro anterior, parte torácica, coração, eu consigo ver um pouco das estruturas abdominais. Então, eu gosto bastante do raio-x também por isso. Aqui, numa avaliação dorso-ventral, né? Então é uma foca, um filhote de foca, e aí ele consegue ver algumas alterações, tá? Então aqui quando dá para ver bem na projeção o coração do paciente e essa projeção da carina lateral. Esse aqui é um tamanduá-bandeira, onde foi feita a avaliação. Então aqui no lado direito, né, fazendo a avaliação, e dá para ver um coração arredondado, tá? Um coração diferenciado. Depois aqui, o paciente avaliado, dá para ver uma projeção ainda maior. Então, eu consigo fazer uma avaliação da cavidade torácica pelo raio-x. Então, para tórax, se faz sempre raio-x sempre duas posições, lateral e ventro dorsal, e ele consegue me mostrar um coração bastante aumentado na imagem B. Então, a radiografia aqui mostrando também, ó, alteração de articulação, tá? Então, aqui uma articulação normal e aqui uma articulação com espaçamento maior e uma alteração, uma lesão, tanto aqui quanto aqui embaixo na parte de osso. Então, muitas vezes o paciente tem dor, a gente se preocupa com a dor e esquece da origem. Então, de acordo com a avaliação clínica, o animal fazendo, claudicando, eu consigo fazer uma avaliação. Esse livro é um livro de animais selvagens, tá, que eu utilizei, mas essa radiografia é humana. Então, esse tipo de radiografia é muito difícil de obter em primatas, tá? Mas em seres humanos existem bastante. Por isso que foi utilizado uma radiografia humana nesse exemplo. Lesões de coluna, tá? Então dá para ver bem essa ponta aqui, ó, não era para ter. Então dá para ver bem a mudança. Aqui, mais do que nunca, então eu consigo fazer uma boa avaliação de problemas de coluna com uma radiografia. Nesse caso aqui, uma lateral, indicando a litíase, né, que é essa projeção aqui que tem dessa vértebra. Além de conseguir fazer o raio-x, dá para fazer uma tomografia, né, computadorizada, que mostra muito melhor. Então aqui, ó, eu consigo fazer a radiografia e está se formando ponte, ó. Então essa coluna aqui, ó, ela não pode ser dobrada. Ela está extremamente rígida. Gente, isso aqui dá uma dor fenomenal. E quando vai fazer a tomografia, dá para ver a união completa aqui já dos processos, indicando que o paciente tinha muita dor e muita dificuldade, né, de movimentação. Mas só que a grande vantagem da tomografia, né, é que eu consigo ver aqui, ó, a parte óssea, mas a parte real de medula com a sua compressão, eu preciso de uma avaliação muito melhor. Então, a ressonância magnética, que nesse caso, não tomografia, ela consegue me apontar exatamente
o local da lesão. A radiografia aqui numa anta, que está mostrando uma lesão, ó, então os dentes já estão aqui modificados e já tem bastante reabsorção, né, do cemento da juncional, mostrando bastante alteração aqui desses dentes. Aqui uma ressonância magnética mostrando exatamente a cabeça de um leão e aqui as alterações que esse animal apresentava tanto na região posterior do occipital quanto nessa região aqui média. E aqui indicando nesse posicionamento aqui, mostrando uma compressão sobre a medula do paciente e aqui outra lesão, outra alteração. Como é que a gente prepara o animal para fazer o exame complementar? Na maioria das vezes eu tenho que fazer o animal ser anestesiado, mas no caso aqui do elefante, ó, esse aqui é um raio-x portátil, aqui é uma placa que o animal coloca a pata por cima e a radiografia ela é feita. Então, aquele treinamento do paciente para colocar a pata para eu poder fazer o exame clínico vai ajudar também aqui no momento que tem que fazer uma radiografia para avaliação dos pés do elefante. Não é o mais adequado, né? Mas a estrutura do pé do elefante é muito espessa, mas aqui mostrando de novo que a gente consegue fazer uma boa raio-x, pelo menos para ter uma ideia de como é que está a parte óssea do paciente. Aqui nesse caso, pelo tipo de raio-x, a gente consegue ver ó, a mudança. Olha como é que está aqui o espaçamento e olha como é que está toda essa estrutura aqui. Tá? Então, eu consigo fazer o acompanhamento de uma pata do elefante, faço periodicamente e caso o animal apresente alguma alteração, no futuro eu posso fazer uma intervenção. Então, aqui o posicionamento do pé do elefante e eu consigo ver com uma boa imagem raio-x se tem alguma alteração ou não. Aqui é a mesma coisa, o pé do elefante, fazendo a avaliação do que tem de alteração e o que não tem. Não é muito comum na veterinária de animais de grande porte, mas acontece de vez em quando. A videoscopia, então aqui é uma imagem de os médicos veterinários com um elefante africano, um animal anestesiado, segurando ele aqui, ó, pelos tirantes, então um guincho segurando o animal e fazendo uma videoscopia, um procedimento cirúrgico exploratório numa fêmea de elefante africano para poder fazer um diagnóstico mais apurado. Gente, dá para fazer e quem tem experiência consegue fazer em qualquer espécie. Aqui uma fêmea de elefante que está sobre o processo de anestesia. Aqui os cirurgiões estão do lado que vão fazer uma intervenção laparoscópica, ou seja, vão abrir cavidade abdominal e procurar alguma alteração. Então aqui mostrando os afastadores, o campo cirúrgico, o afastador foi feita incisão nessa região aqui, ó, na fossa paralumbar, para onde vai fazer a entrada do braço para poder fazer a avaliação de procedimento cirúrgico laparoscópico de elefante. Claro que o aparelho tem que ser totalmente adaptado, então o tamanho, aqui é a mão da pessoa, aqui é a sonda, o cachorro às vezes a gente usa uma sonda de 15 centímetros e já é grande, então para um elefante o equipamento tem que ser todo adaptado e muito maior. Todo o material de pressão é a mesma coisa, fez anestesia, o abdômen tem que ser inflado, então toda a parte de bomba, de vácuo, de sucção, tem que ser equiparada para um abdômen de elefante. Uma vez lá dentro da cavidade abdominal do elefante, consegue fazer uma boa avaliação, ou nesse caso aqui, ó, dá para ver um pouco de alteração, que mostra uma alteração, principalmente aqui na estrutura de testículo desse elefante aqui. Lembrando que o elefante tem um testículo intraabdominal. Tomografia computadorizada é outro tipo de exame complementar que se usa, cada vez mais é utilizado também nos grandes centros, nos grandes zoológicos, só que a diferença é que o animal tem que estar completamente anestesiado porque não pode mexer nada, tá? E aí aqui, então, esse animal está totalmente anestesiado, preso aqui, né, que é uma foca da Califórnia, e aí está fazendo a tomografia. Tomografia, para quem não conhece, é como se fossem várias radiografias fatiando o animal, fazendo avaliações distintas. Então, a gente consegue ver pela radiografia fatias do paciente. Então, aqui um orangotango, ó, mostrando o que é um seio normal, e aqui um seio paranasal com alteração. Posso fazer uma ressonância magnética de alta resolução?
Aqui é como se fosse fazer um raio-x do paciente, ó, em 3D, mostrando toda a região, né, da reconstrução do crânio do animal e mostrando aonde que está a alteração dos seios paranasais. Então, aqui uma fêmea de orangotango foi feita uma ressonância magnética. Se é para um estudo ou para um exame mais apurado, claro que a ressonância ela é fantástica no tipo de resultado que nos entrega. Aqui, né, fazendo a reconstrução, então os orangotangos eles têm essa estrutura aqui, né, como se fosse um tecido bastante interessante nessa região da base do pescoço e da parte superior da cavidade torácica, mas olhem a qualidade da imagem, caso o paciente tenha uma fratura, tenha uma alteração, a qualidade da imagem é simplesmente fantástica. Um outro tipo de aparelho que eu acho bem bacana, então esse aqui é um aparelho térmico, aqui é uma pata de uma anta, mostrando aqui um ponto de inflamação, então mostrando esse ponto de inflamação ficou muito mais vermelho na hora de fazer a imagem, eu consigo identificar o local, a região que está com processo inflamatório. Vai fazer a sondagem, vai fazer a retirada do conteúdo e confirma que tem um abscesso nessa região. Eu já vi isso bastante utilizado também em cavalos e tem um diagnóstico bem interessante. E a parte que compete muito ao trabalho do veterinário, uma vez feita a contenção química, fiz o exame clínico, vou fazer os exames complementares, a coleta de material biológico, ela é importante, né? Então, primeira coisa, identificar o vaso, de acordo com a espécie com a qual eu vou trabalhar. Eu posso fazer na perna, na cauda, na orelha, então, de acordo com o bicho, aqui um puma mostrando esse vaso lateral, onde se pode fazer a coleta, que é a safena lateral do membro posterior, nesse caso, membro posterior direito. A coleta de mamíferos em geral, eu sempre indico para que coletem aonde tem uma veia, aqui uma capivara de pequeno porte, fazendo uma coleta na veia braquial. Então, conseguiu saltar, eu faço a coleta preferencial. E vocês vão ver, de acordo com a espécie, pode ser ou veia femoral, ou safena, ou jugular, ou braquial. Então, de acordo com a espécie, com o grupo, eu tenho uma necessidade diferente. Por exemplo, eu não gosto de fazer coleta em jugular, porque eu boto colar nos animais. E uma vez o colar batendo naquele local, pode gerar um abscesso, alguma coisa, então eu prefiro não utilizar jugular. A veia lateral coxígea, ou seja, a veia da cauda, então aqui no caso um tamanduá, fazendo uma coleta de um grande volume da veia coxígea. Pode ser feito também em felino de grande porte, então aqui mostrando um tigre, tá? Que naquela gaiola de squeeze que ele foi apertado, salta a veia aqui, bate e faz a coleta. Nesse caso aqui uma raposa, onde está fazendo a coleta da cefálica, que eu consigo tirar um grande volume. Uma coisa que eu não gosto, tá? E eu desaconselho vocês é rasparem o pelo para animal silvestre. Isso aqui provoca muita coceira e o animal mete a boca e lame bastante. Então, evitem ao máximo fazer a raspagem para coleta de sangue. Aqui é um procedimento de coleta de furão. Esse aqui é o tradicional, tá? Então, como eu falei para vocês, eu evito usar jugular, mas tem animal que é de pequeno porte, somente na jugular. Mas uma coisa que eu vi é essa técnica do gotejamento. Então, se coloca um catéter e o catéter vai pingando sangue e eu consigo fazer uma coleta de um grande volume com menos hemólise. Eu vi essa técnica sendo utilizada, eu sei que ela é utilizada bastante na Alemanha, por uma ex-estagiária minha, que ela foi fazer estágio, ela me contou, me mostrou, e é uma técnica fantástica para coletar um volume muito maior do animal que tem pouca pressão. Mas o principal, né, então no caso aqui, é fazer a coleta de sangue pela jugular. Então o furão aqui foi anestesiado, cabeça para baixo, a orelha está aqui está o pescoço, eu faço acesso direto na jugular e faço uma coleta de um grande volume de sangue. Gente, hamster, porquinho da Índia, pode se utilizar aqui, ó, no meio dos dentes, tá? Nessa parte inferior, então vocês podem ver que dá para fazer uma coleta de um grande volume. E aqui, ó, um ouriço fazendo a coleta com seringa de insulina, mas para ele poder se abrir inteiro, ele tem que estar anestesiado. Para eu poder fazer uma boa coleta no dente, o animal tem que estar anestesiado para fazer esse procedimento. Quem trabalha com pesquisa e que não dá tempo de fazer a sedação, se faz a contenção do rato, como eu falei para vocês, pega por trás e segura o paciente,
e com um capilar esfrega em volta do olho e consegue fazer uma boa coleta de sangue. Mas isso precisa de bastante experiência para fazer esse tipo de avaliação. O rato eu sei também que dá para fazer a lancetar aqui do lado da face, ele goteja, é um método que pode ser utilizado em pesquisas, eu trago aqui mais por curiosidade, mas eu particularmente nunca usei e não gosto desse método por conta do volume a ser coletado. Posso fazer uma coleção para venipuntura de um vaso da pata, que tu lanceta e vem uma gota, mas também uma técnica com pouco volume e não é muito aplicável na nossa rotina. O coelho, tá eu indico sempre utilizar bastante os vasos da orelha, tá? Facilita bastante e eu como também posso utilizar a jugular. Vai depender da experiência que cada um tenha. Tatu, que é um animal que apresenta de vez em quando a veia coxígea na parte inferior, bem na região dorsal, eu consigo fazer uma boa coleta. Bicho preguiça, que me falaram anteriormente, a gente consegue fazer uma boa coleta na pata do animal. Bicho preguiça minúsculo, que é o tamanduaí, normalmente se faz na cauda. Pinípede, existe um plexo de coleta para coletar sangue nessa região aqui. Então, aqui nessa imagem anatômica, é uma veia glútea caudal que se consegue fazer. Eu nunca fiz esse tipo de coleta. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade, porque eu tenho pouca experiência, mas quem trabalha com esse grupo de animais fala que é muito fácil fazer essa coleta, né, nesse plexo. Então, se faz uma movimentação, vê onde é que está, onde termina a cauda, se faz lateral para poder acertar o plexo. Então, entra com a agulha, está mostrando aqui exatamente por onde passa na gordura, passa no ligamento entre os processos dorsais das vértebras, para poder ter um acesso diretamente no local. Então, o que eu falei lá anteriormente, né? Faz a contenção física, sobem 4 pessoas aqui para conter o animal, e aí o veterinário consegue fazer a coleta de sangue de uma forma mais segura. Um animal de pequeno porte, dá para fazer também uma coleta nessa região aqui, ó, das cruzes, onde se consegue fazer uma coleta de um grande volume de sangue. Se for um animal a campo, dá-se para fazer, se consegue fazer a sondagem da vesical, né? Ou seja, colocar uma sonda, eu coleto sempre a urina dessa forma, eu faço a colocação de um catéter e faço a retirada de um grande volume de urina. Uma outra coisa que eu consigo coletar é cada vez mais utilizada é suave. Então, pelo suave, que é um cotonete, se faz a coleta do material. Eu posso fazer uma lâmina, como é o caso aqui dessa fêmea, para ver em qual fase reprodutiva ela está, ou eu faço o suave de uma ferida para poder fazer um teste de qual bactéria que tem lá ou de qual problema que ocorre naquela lesão. Perguntas? Dúvidas? Ô, professor,